ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Bianca Antunes. Nascida em Santos, Bianca é mestre em Desenvolvimento Urbano e Cooperação Internacional, com dupla titulação pela TU Darmstadt e pela UIC Barcelona. É formada em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Trabalhou por 13 anos na revista AU, Arquitetura e Urbanismo, 7 deles como editora-chefe. Em 2016, criou com Simone Sayé o projeto Casa Cadabra, onde produz publicações e atividades que falam de forma lúdica sobre arquitetura e urbanismo com as crianças. Desde 2019, atua como coordenadora geral da FICA, uma associação que busca garantir moradia acessível nas grandes cidades. Seja bem-vinda, Bianca, e obrigado por participar da 10ª edição do nosso podcast. Tá bom, imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer falar sobre esses dois temas e, bom, obrigada. Eu acompanho o teu trabalho faz algum tempo e sou super fã, assim, e achei... Eu não sabia que tu estava participando do FICA, e quando eu vi o teu nome, eu achei, poxa, será que é a mesma? A Bianca, né? E eu achei super legal, assim, a gama de atuação do teu trabalho, bem legal. Sim, é um interesse que eu tenho muito grande, assim, em relação às cidades, né? E eu acho que o FICA tem um papel super importante em frentes como a habitação e como enfrentar a questão da habitação, principalmente nos centros das cidades. Então, enfim, estou com eles aí, meio multitarefas. Pois é, legal. Então, Bianca, você é coautora de 2 livros da série Casa Cadabra, Invenções para Morar, que mostra uma série de casas que talvez fujam do comum, e Cidades para Brincar, que foca em espaços públicos de excelência pelo mundo inteiro. E o título que eu sugeri para o podcast usa o título dos seus livros, né? Porque eu vejo o fundo FICA, onde você é coordenadora, sobre o qual a gente também vai falar, também é, de certa forma, uma invenção para morar, né? Focado em acessibilidade à moradia. Então, primeiro, falando um pouco sobre o Casa Cadabra, né? Conta pra gente como que iniciou o projeto, o que é e por que o tema focado em crianças. Bom, Casa Cadabra começou assim meio sem querer. Começou, bom, eu fui editora da AU por 7 anos, trabalhei na AU por 13 anos e fui editora-chefe por 7. E quando eu estava lá, uma colaboradora nossa, Simone Sayeg, me ligou um dia e falou: a gente precisa fazer um livro de arquitetura para crianças. Aí eu falei, tá, vamos fazer. Mas porque a filha dela, que na época tinha 9 anos, isso foi lá para 2013, mais ou menos. A filha dela, ela estava viciada naquele Minecraft, que é um joguinho que você constrói coisas, né? E foge de zumbis, parece também, enfim. Uhum. Mas a questão é que ela estava super empolgada em construir. O joguinho para ela era muito empolgante para essa questão de construir esses espaços. E a Simone falou, Simone é arquiteta, ela falou, eu vou atrás de um livro de arquitetura para você. E ela foi na livraria e não encontrou. Então foi quando ela me ligou e falou, não existe no Brasil, a gente precisa fazer isso. E aí a gente começou a pensar o que seria esse livro de arquitetura para crianças, né? Do que ele trataria? Como começar a falar disso? Que tipo de suporte seria esse livro? Então a gente passou 1 ou 2 anos aí pensando em como a gente começaria a falar disso. Então a gente pensou que a melhor maneira de falar sobre arquitetura seria na esfera da casa, que é esse primeiro contato com a arquitetura que a criança tem, né, que é o seu espaço de casa. E aí a gente foi atrás de casas pelo mundo, mas não podia ser uma leitura chata, né? Então a gente queria casas que fossem lúdicas e que a criança pudesse pirar, assim, né? Então a gente tem desde uma casa sem paredes, que é a Casa NA, Tóquio. A gente tem a casa em cima de uma cachoeira, né, que é Falling Water, nos Estados Unidos. A gente tem a Casa Bola, que faz super sucesso aqui em São Paulo. Então, enfim, são formas diferentes, né? Não é aquela forma tradicional de casinha que a gente aprende, que a gente desenha, assim, na escola. Então, a gente mostra que existem diversas formas de morar. A gente, inclusive, mostra o Copan, por exemplo, que é o único edifício, mas que a gente fala que é a casa, que são um prédio com muitas casas, né? Uma casa em cima da outra. E ainda tem a gente começa também a falar um pouco dessa relação com a cidade, como o Copan também é um edifício multiuso, como o térreo dele é aberto. E aí, dentro, assim, de cada casa, a gente traz um conceito explicado de uma forma divertida. Então, pode ser um pilotis, o que é uma abóbada, o que é um pilotis. Então, a gente vai dando o que é um brissolé.
Então a gente vai dando um pouco desses conceitos sempre de uma forma super simples e sempre acompanhado com uma ilustração que é muito rica também, que traz muitas informações. E assim a gente selecionou 10 casas do primeiro livro, pensando nessa ludicidade, pensando em diferentes épocas e pensando em exemplares de todo o mundo, né? Então foi assim que nasceu o Casa Cadabra, assim, a partir de uma necessidade pessoal da Simone e dela ter visto que era algo que não existia, né? Eu achei super válida essa inclusão do Copan, justamente porque a realidade de, talvez, a maioria das pessoas, né, cada vez mais em zonas urbanas, a casa que a gente chama de casa, na verdade não é uma casa, né, é um apartamento. E talvez seja aí, talvez até um prelúdio, né, ao trabalho que você vai fazer no Fica em seguida, né, porque, querendo ou não, o prédio é essa multiplicação de casas, né, ou de unidades, que faz o ambiente urbano hoje. Sim, né? E o Copan tem essa particularidade de ter diferentes tipos de planta, né? Então ele tem tanto um apartamento, uma kitnet, quanto um apartamento de 3 quartos, enfim. Ele é feito para uma diversidade de pessoas, de necessidades. Então, que é um pouquinho de mostrar que é possível ter um edifício para diferentes pessoas, né? E mostrar as necessidades de uso das diferentes pessoas. Perfeito. E como é que foi a migração para a segunda edição, né, de focar em espaços públicos? Foi uma coisa que a gente sempre quis, na verdade, desde o começo. E foi uma escolha nossa partir primeiro para a escala da casa, para depois ir para a rua. Aí foi meio que natural, assim que a gente terminou o primeiro, a gente falou, então agora vamos começar a pensar em como será esse segundo de espaços públicos. É um pouco mais complicado, assim, na verdade. Para a gente foi um outro aprendizado, porque a casa, você tem a casa e você tem o arquiteto, uma coisa meio artista-obra, né? O espaço público nem sempre tem um artista ali, né? Nem sempre tem um arquiteto por trás, nem sempre tem uma pessoa só, que é super rico, mas que às vezes na hora de mostrar, de publicar, acabou assim, a gente ficou, como fazer agora sem a pessoa, assim. Mas aí a gente, a partir da mesma ideia do livro das casas, de ter essa diversidade de exemplos, a gente passou para o espaço público. Então, acho que uma questão central é começar a se questionar o que é o espaço público, né? E também algo que a gente sempre diz em palestra, em conversas, quem constrói esse espaço público e qual é o espaço da criança no espaço público. Então, aí na hora de a gente fazer essa seleção de projetos, a gente teve muito cuidado em mostrar diversidades. Então, a gente tem um parquinho, vamos falar da escala menor, então a gente tem o parquinho, né? A gente tem o parquinho, que são os parquinhos do Aldo van Eyck, em Amsterdã, no pós-guerra, em que a construção desses parquinhos foi um pouco primordial para as pessoas voltarem aí a frequentar as ruas e principalmente espaços que estavam destruídos, abandonados e tal. Mas a gente tem essa escala pequena do parquinho. E aí depois, fazendo um paralelo, assim, é o que a gente diz ou pensa que é o espaço público pertencente à criança na cidade, né? Enfim, então, seu espaço ali, o parquinho. Aí a gente cresce um pouco, né? Então a gente vai para o parque, áreas verdes. Então a gente tem, o Cantinho do Céu, que é um projeto super bacana aqui na Zona Sul de São Paulo, que lida também com a beira da represa, que lida com um crescimento desenfreado da cidade, que lida com informalidades, e que é um parque linear aí na represa, mas que é um parque protegido também. E assim, a gente vai trazendo coisas, né, super bacanas, e a gente vai trazendo aqueles conceitos também. Então a gente fala de drenagem, quando a gente vai falar do Cantinho do Céu, por exemplo. A gente fala da malha urbana também, como as cidades vão crescendo e como essa malha urbana diz muito sobre a história da cidade. Então, assim, a gente vai trazendo esses conceitos de urbanismo, sempre entremeando ali na história dos projetos. Aí a gente traz um Highline, que é um super projeto conhecido, que acho que não existe quem não conhece o Highline, que é um projeto recente também. Aí a gente também vai lá para o Irã, vamos super exótico, vamos falar de uma das maiores praças do mundo, e como aquela praça tem muito de memória, né? Então, o que é a memória da cidade? Essa memória urbana. E como isso vai tendo camadas, né? A cidade vai se transformando e vão acontecendo camadas históricas. E aí a grande praça. Aí a gente tem também uma escadaria. Quem disse que uma escadaria não é um espaço público para brincar, né, para se divertir? Então a gente tem a escadaria em Roma,
que foi construída como um espaço de passagem, de conexão entre uma igreja e uma praça, e por muito tempo, aliás, não é só hoje, mas por muito tempo foi um lugar de encontros, é um lugar de encontros. E é um lugar de brincadeiras, né, que abre possibilidades de você estar ali se divertindo. Até que a gente fala espaço público também é a rua, e a gente tem direito de usar essa rua como para brincar. E aí a gente fala da Paulista, que é uma avenida, acho que super simbólica na questão de diversidade de pessoas, diversidade de usos, diferentes horários do dia, em diferentes dias da semana. E essa questão de se apropriar do espaço público, da rua mesmo, como um espaço de pertencimento, né? Enfim, foi muito bacana para a gente fazer esse livro, acho que foi super importante trazer essa discussão da cidade para brincar, que eu acho que é uma discussão que tá crescendo muito. A gente percebeu que existe cada vez mais um interesse em discutir essa cidade para criança ou essa cidade para brincar, e discutir esse pertencimento do espaço público, sabe? De voltar a ver o espaço público como um espaço de brincadeira, de diversão, de uso, do espaço de passagem para lá e para cá. Claro. Eu achei o trabalho fenomenal nesse sentido, né? Porque, bem como tu falou, vocês conseguem falar sobre esses projetos e, ao mesmo tempo, trazer esses conceitos que não são comuns até para adultos, né? De malha urbana, verticalização, de uma forma super simplificada, né? E, na verdade, assim, esse livro foi o que inicialmente me despertou, assim, a ideia para te chamar para conversar aqui, porque justamente, assim, um dos trabalhos que a gente pretende fazer no Caos Planejado é trazer esses conceitos, né, pro cidadão comum, né, digamos, pro cidadão leigo, com uma linguagem simples, né, não técnica, né, ou divertida. E realmente vocês fizeram um trabalho sensacional voltado para criança que está aprendendo ainda, né, e ao mesmo tempo me parece ser um livro que é acessível para uma gama ampla, assim, de jovens, né, então achei super legal. Não, é que é um pouco a nossa ideia. É engraçado porque, tipo, nos lançamentos a gente tem bastante contato com as pessoas, né? E como os 2 livros foram feitos por financiamento coletivo, tem muita gente que apoia e depois vai ao lançamento buscar o livro e a gente conversa e tal. E aí já aconteceram várias vezes da gente perguntar, né, na hora de fazer lá a dedicatória, como é o nome da criança? Aí a pessoa fala, não, é pra mim mesmo. É super bacana ver isso, porque na verdade é um livro que a gente pensa na criança, mas são conceitos que não são discutidos, né, no dia a dia, assim. Então eu acho que existem informações ali importantes para todo mundo, assim, principalmente quando a gente coloca a questão da discussão da cidade, do direito à cidade, da construção da cidade cada vez mais em voga, né. Eu, como, só um adendo, assim, sobre essa questão, eu sou jornalista de formação, né, e trabalhei 13 anos com arquitetura. E nesses 13 anos eu ouvi muito de arquitetos. Meu cliente não me entende, né, e ao mesmo tempo eu via que há questões tão importantes sendo discutidas na academia ou entre arquitetos e questões de qualidade de vida de todo mundo, que não está na mesa do bar, sabe, que não está nas discussões das pessoas no dia a dia, que poderiam estar, as pessoas poderiam fazer mais parte dessas discussões. Para mim é super importante começar a discutir isso desde a escola e continuar discutindo essas questões, mesmo se você não for arquiteto, não for urbanista depois, assim. A questão de fazer esses 2 livros não foi incentivar as pessoas a serem arquitetos e urbanistas, entendeu? Mas foi trazer esse conhecimento para um público, que eu acho que é um conhecimento que é super importante para a qualidade de vida. Eu achei, assim, a mensagem é tão clara, né, que é justamente isso que eu tinha falado, né, como a gente começa a voltar a olhar para o espaço público ou para a própria rua como um espaço de uso, né? Não necessariamente um espaço transitório. E qual a forma mais divertida e simples de fazer isso, se não para uma criança brincar, né? Então, achei isso assim super emocionante até o dia, né? E eu tive a oportunidade de ir para o Japão recentemente, e deve saber, no Japão é muito comum as crianças andarem a pé sozinhas na rua,
né? Tanto sozinhas como em grupo, né? Irem para a escola e fazerem suas tarefas. E assim, as escolas fazem os intervalos da escola na rua, né? Na pracinha da rua. Inclusive tem um programa de TV super antigo no Japão, que tem até hoje, que mostra essas crianças saindo na rua para sua primeira tarefa. Então, tem no YouTube, eu vou colocar o link depois aí, e tem, assim, episódios super emocionantes, assim, que é um irmão com uma irmã mais nova, eles saem de casa juntos, né, e aí eles têm lá umas câmeras escondidas que acompanham as crianças, e o garoto mais velho, em determinado momento, começa a chorar, né, e aí a irmãzinha mais nova, ela ajuda ele. E isso deve ser assim, uns 5 anos e 3 anos, são super novas, assim. E aí, no determinado momento, eles seguem e vão lá, eles vão num açougue comprar carne. É uma coisa, assim, fascinante para quem não está acostumado com essa realidade, né? E aí, até queria compartilhar contigo, né, uma coisa assim que me marcou esses dias. Inclusive, pegar a tua opinião e a gente bater um papo sobre isso. Aqui em Porto Alegre, recentemente eu vi uma criança que devia ter uns 10 anos, talvez. Pode ser bem vestida, assim, mas ela estava caminhando na rua, puxando uma mala de rodinha, assim, perto da minha casa. E a minha reação instintiva foi de preocupação, né? Assim, o que aconteceu com essa criança? Será que ela fugiu de casa? Será que ela está perdida? Né? E depois, refletindo assim, não, isso deveria ser uma coisa normal, totalmente normal do nosso dia a dia. Né, que não deveria ser estranho ver uma criança andando sozinha na rua, né? Então, fala um pouco sobre a tua visão sobre isso. Eu vou te falar uma coisa, eu fiquei 2 anos fora, agora entre 2016 e 2018, e o primeiro ano eu estava fazendo mestrado, o primeiro ano eu estava na Alemanha, numa cidade relativamente pequena, e lá as crianças vão sozinhas elas vão em grupo, mas em grupos de crianças, e a primeira vez que elas vão sozinhas para a escola, né? Vão e voltam. E a primeira vez que eu vi essas crianças, eu falei, gente do céu, o que elas estão fazendo sozinhas? Entendeu? Mas não, é super normal, né? Enfim, existe essa cultura. Mas é um pouco desse jeito que a gente é criado, né? Enfim, a criança não pode estar sozinha na rua, é muito perigo, não sei qual perigo, mas... E a gente tem que fazer as coisas pelas crianças, não deixá-las fazerem sozinhos, assim. Eu acho que seria ótimo se cada vez mais as crianças pudessem ir à escola sozinhas ou em grupos de crianças, né? Então, eu acho que eu conversei com algumas pessoas, digamos, em preparação para esse episódio, e eu vi, assim, que existe realmente, né, essa preocupação com a segurança no Brasil, e a pergunta é a seguinte, né, será que a nossa sociedade se tornou super protetora, né, ou será que nossas cidades são ruins mesmo? Então, e aí, né, para quem está ouvindo e quem tem filhos pequenos, né, qual que seria a sua sugestão para os pais que querem que seus filhos tenham, digamos, uma relação mais próxima ou, digamos, mais saudável com a cidade? Primeiro eu queria pensar nisso, as nossas cidades são ruins mesmo e o que é ruins mesmo. Não, eu fiquei pensando um pouco nessa expressão, as nossas cidades são ruins mesmo, dá um aperto pensar que elas são ruins, né? Mas, na verdade, as cidades não são um ente em si, só elas não são criadas sozinhas, né? Quem cria as cidades é a gente. Então é um pouco do que a gente quer que essa cidade seja, né? E é um pouco eu gostaria que as pessoas soubessem que elas têm poder de mudar essa cidade. O que é a segurança? O que é uma cidade insegura? O que é uma cidade segura para a criança? Vamos pensar nesse outro viés. E eu diria que é uma cidade mais lenta, em primeiro lugar, né? Um carro a 20, 30 km por hora é muito mais seguro, muito menos ruidoso do que um carro a 40, 50 km por hora. Então, as chances desse motorista estar atento a uma criança atravessando na faixa são maiores do que de alguém a 50, 60 km por hora numa via urbana, que não é difícil de encontrar, bom, em São Paulo ou em qualquer cidade brasileira, né? Você ter vias urbanas com 60 km por hora. Augusta, há pouco tempo aqui, era 60 km por hora. Então é isso, eu acho que você primeiro precisa pensar que uma cidade segura para o seu filho, né, é uma cidade mais lenta. E o quanto você quer abrir mão
de uma velocidade no carro para ter uma cidade mais segura na calçada. Então, é pensar um pouco nessa qualidade de vida, não para quem está dentro do carro, mas para quem está na calçada, para quem está andando. E aí é uma cidade com menos ruído, né? É uma cidade, então, com menos poluição. Então, é pensar em como a gente pode construir essa cidade com esses parâmetros. Claro, é preciso uma política pública, mas uma pressão da sociedade em querer a cidade desse jeito é imprescindível para que isso aconteça. Concordo, né? Sim, isso que você falou de que a cidade é o que a gente quer que ela seja, né? Eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas falarem, que eu concordo, né? Que o caminhar virou um ato político, né? O andar de bicicleta virou um ato político, né? Por quê? Porque mostra que um indivíduo, né, pode começar a ser um agente de mudança em como a gente lida com o espaço público. Né? E eu acho que esse exemplo que você trouxe é exatamente isso. Né? Mesmo para quem está dirigindo, né, enquanto estamos dirigindo, né, a forma com que a gente dirige influencia em como é a cidade que a gente gostaria para a gente e para os nossos filhos. Né? Achei super legal isso. Nossas cidades, elas foram construídas para os carros nos últimos 50 anos, mais. Então, a gente precisa virar essa chave, porque sendo construídas para o carro, isso faz com que seja mais fácil você entrar num carro para ir na padaria, né? E isso faz com que você exija do poder público que feche um buraco na sua rua, mas não exige do poder público que ele arrume a calçada. É engraçado isso, assim. Uma pauta que a gente fala algumas vezes aqui no podcast e no site também. E aí, essa ida à rua, essa apropriação da rua é complicada. A gente diz muito que a cidade ela precisa ser construída para a criança. Não é uma cidade boba, cheia de flores, colorida, blá, blá, blá. Não, é uma cidade, na verdade, que no fundo ela é construída para todos, né? Então, uma cidade mais lenta, uma cidade em que você possa caminhar na calçada, é uma cidade que é acessível para um cadeirante, acessível para alguém com dificuldade de mobilidade, né? Enfim, para pessoas de idade, para pessoas mais jovens. Enfim, é uma cidade para todos. Bom, o Francesco Tonucci, que é um estudioso de crianças, de cidades, ele diz que a criança é um indicador de qualidade de uma cidade. Então, se você vê muitas crianças num certo espaço, isso é um indicador de que é uma cidade com qualidade de vida. E aí, quando você encontra essas crianças no espaço, você encontra também diversidade. Você vai ver que você vai encontrar um senhorzinho, uma senhorinha com um andador, sabe? Então, você possibilita que mais pessoas utilizem esse espaço. Isso é incrível, né? Porque é exatamente isso. É um espaço que vai estar iluminado, né? Que a criança não vai tropeçar, que ela vai saber como se localizar, ela vai ter gente para pedir ajuda, né? As distâncias não vão ser tão compridas, né? entre uma coisa e outra, né? Então as perninhas vão conseguir chegar onde ela quer ir, né? Então acho que faz todo sentido. E quando você pensa na primeira infância, principalmente, isso é muito importante, porque a primeira infância normalmente está também com um cuidador, uma cuidadora, né? Andar com um carrinho de bebê, não sei se você já tentou andar com um carrinho de bebê. É um rally. Pois é. É um rally. Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho uma tia que tem filhos pequenos e ela adora andar de bicicleta, né? E esses dias ela tentou levar as crianças naqueles carrinhos que puxa com a bicicleta, que nem fazem, né, comum na Europa, talvez. E foi um desastre, assim. Tinha buraco e era loma para cima e para baixo e cordão na calçada e carro passando e assim, provavelmente não será repetido, infelizmente. Infelizmente, porque a gente precisa de pessoas com coragem para mudar um pouco, né? Enfim, mas assim, aí você me pergunta o que os pais podem fazer para fazer com que os filhos usem mais o espaço público, né? Eu diria, caminhe com seus filhos no espaço público, né? Em vez de pegar o carro hoje, por que não vai pegar um ônibus? Por que não vai a pé até a padaria em vez de carro? Né? Fazer, de repente, pequenos percursos mesmo. O mesmo Francesco Tonucci, eu vi uma vez uma palestra dele, em que ele dizia que os pais às vezes perguntam para ele qual é melhor,
ele é psicopedagogo, né? Então os pais perguntam qual a melhor escola para o meu filho, que tipo de educação, que tipo de pedagogia, e que ele sempre responde: a melhor escola para o seu filho é aquela que está perto da casa dele, porque ele pode ir a pé, porque ele pode frequentar a cidade. Então eu acho que não vou também dar pitaco sobre a educação dos filhos, mas eu acho que a questão aqui é essa experiência da cidade. Então, se a criança só vê a cidade pelo vidro do carro, ela não tem a experiência do pedestre, né? É uma experiência diferente de vida, né? Aqui no sul, aqui em Porto Alegre, a gente chama de guri de apartamento. É justamente isso, né? E a gente já falou em alguns outros episódios aqui do podcast, né? Pessoa que sai de casa e vai pra escola, da escola vai pro clube, do clube vai pro shopping, do shopping. E a cidade, na verdade, ela não existe, né? Ela é um mundo externo que, quando a gente não tem contato, a gente tem medo. E eu vou te dizer uma coisa, a Simone contou uma história, porque isso a gente diz, né? A gente vive em caixas, vive dentro do carro, sai de casa, entra direto no carro, nem vai para a calçada, do carro vai até a garagem do shopping vai até a garagem, e você não vivencia a cidade. E que você vê a cidade pela janela do carro. Aí a Simone disse: mas vocês não sabem, minha filha, que agora a Vitória já está com 13 anos, ela estava sem celular. Por um motivo ou outro, a Simone tirou o celular dela. E de repente ela notou algo na cidade, que ela não notaria, porque hoje em dia, além de estar dentro do carro, está dentro do celular. Então nem a cidade pela janela do carro, a criança vê mais, os adultos tampouco, né? Está cada vez mais invisível a cidade. E aí você se apropria menos, né? Se sente menos responsável por aquilo que você não utiliza, não usa, né? Não tem carinho, não tem uma memória sobre aquilo. Não, muito legal. Pegando esse tema, talvez, da responsabilidade, queria virar a chave aí para falar um pouco sobre o FICA. Então, o Fundo FICA, né, explica pra gente o que é, como é que tu começou a te envolver com ele. Bom, o fundo, na verdade, nasceu em 2015. Um grupo de pessoas que pensavam a cidade, que tinham interesses na cidade diversos, assim, entre advogados, artistas, arquitetos, urbanistas, administradores de empresa, enfim, que estavam discutindo sobre, primeiro começa sobre a questão da gentrificação, né, e depois vamos parar de discutir o que é a gentrificação, o que a gente pode fazer, que tipo de atitude a gente pode tomar. E aí começou se pensando numa associação para a propriedade comunitária, né, então pensar a quem pertence, né, a propriedade, e pensar numa nova forma de propriedade. Então, começou lá em 2015 e foi crescendo, assim, de pessoas. A ideia era ter um primeiro projeto. E aí, a ideia era começar com uma habitação. Então, como a gente vai enfrentar essa gentrificação? Como a gente vai enfrentar esse abuso de preço de aluguel, por exemplo? Então, seria salvaguardar alguns edifícios ou apartamentos, né, em que esses preços fossem regulados. E aí a gente precisava de um primeiro exemplo. Em 2017, o FICA recebeu um apartamento de um doador. Na verdade, não recebeu, é um comodato. A gente tem, né, o comodato por 8 anos, como um pontapé para falar: olha, vamos ver se essa é a ideia que vocês estão bolando vai dar certo. A gente tem aí 8 anos com esse apartamento para também mostrar para o doador que isso dá certo e mostrar para as pessoas que isso dá certo e tentar escalar esse projeto. Então, ele começou em 2017, a gente conseguiu esse apartamento, participou da Bienal, na época, de arquitetura aqui em São Paulo, como um espaço expositivo também para discutir um pouco a propriedade privada e a propriedade comunitária. Teve algumas reformas nesse apartamento, porque ele estava há muito tempo fechado, não teria como alugar ele no estado que ele estava. E no começo desse ano, a gente começou a seleção. Bom, eu entrei no final do ano passado, em dezembro, e mais agora no comecinho desse ano. E aí teve todo o processo seletivo para a primeira família moradora. E aí é isso, a ideia, na verdade, bom, esse apartamento ele vai ser alugado por cerca de 60% a menos do valor de mercado. Então a ideia é encontrar formas da gente salvaguardar tirar do mercado especulativo, né, ou do mercado tradicional,
alguns apartamentos que possam ser alugados por um aluguel abaixo do mercado para famílias que, de outra forma, ou seriam expulsas do centro, na verdade, nesse caso do centro, que a gente está trabalhando, ou seriam expulsas do bairro, ou morariam em precariedade, ou estariam, enfim, encontrariam uma outra forma, ou estariam endividadas, né, para conseguir morar no centro. Então, a nossa ideia é evitar essa expulsão das pessoas de alguns bairros, principalmente os bairros centrais, onde há mais emprego, pensando muito também, tipo, na quantidade de horas que se passa na mobilidade entre um bairro e outro. Em São Paulo, às vezes, se passa 4 horas por dia nesse trânsito, 4, 6 horas, né, às vezes as pessoas passam. E garantir que a gente tenha um bairro diverso, né, um bairro em que não expulse as pessoas. A gente comenta bastante sobre esse assunto aqui no site, né, e é um fenômeno de escassez mesmo, né, o centro, com a expansão horizontal da cidade, voltou a se tornar atraente. O próprio Copan, que você comentou, né, acho que há 10 anos atrás ele estava metade vazio. Há um pouco mais de 10 anos atrás ele estava metade vazio, e hoje ouvi dizer que tem fila de espera para conseguir uma unidade lá. E isso impacta nos preços, né? E a realidade é que a cidade ela era uma espécie de rosquinha, né? Onde o centro ali era, digamos, barato e mais vazio, né? E aí tinha essa rosquinha, né, ao redor do centro, que tinham preços elevados que não, de certa forma, não responderam à demanda para morar na região central da cidade, que é um ponto que a gente toca muito aqui. E aí as soluções de curto prazo são poucas, né, e eu achei genial, assim, uma iniciativa empreendedora para tentar criar uma solução colaborativa para resolver esse problema. E você falou então que tem uma família hoje já morando lá, né? Então foi uma família que morava no centro? Como é que foi esse processo de seleção? Ela não tá morando ainda, ela vai mudar dia 2, daqui uma semana. Eu tô muito ansiosa. Posso imaginar. Bom, o FICA é assim, vou dizer, a gente é uma associação e a gente sobrevive e vive de apoio. Então, a gente tem apoiadores, hoje cerca de 80 apoiadores, que as pessoas podem colaborar com 15 reais por mês até 500 reais por mês. Pra gente é super importante, mesmo, sei lá, 10 reais por mês recorrente, pra gente conseguir criar esse fundo, que é um fundo para a gente conseguir adquirir outros apartamentos, né? Então, hoje a gente está quase conseguindo adquirir um segundo apartamento. Você tem esses 80 apoiadores e cerca de 60 desses apoiadores são associados, então você pode também escolher se associar ao FICA. Se associando ao FICA, você participa de algumas ações da associação e pode participar, se você quiser, claro, das assembleias. Então, na assembleia de novembro, dezembro do ano passado, foi discutido como seria essa seleção da primeira moradora, porque é algo super complexo também, né? É o primeiro apartamento. A gente tinha medo também que a gente poderia fazer uma chamada aberta, porque a gente não tem mãos para segurar a demanda, a gente não saberia como fazer isso. Uhum. Como a gente está ainda bem, assim, tateando, né, e tentando entender como tudo isso funciona, seria impossível fazer uma chamada aberta para receber zilhões de... Milhares, né? Então, em assembleia foi decidido que a gente entraria em contato com algumas associações ligadas à moradia, algumas instituições, enfim, desde movimentos de ocupação até movimentos de direitos humanos, que de alguma forma tivesse alguma ligação com o problema da moradia, que tivesse acesso a pessoas que tivessem precisando ou que se interessariam em ser um morador daquele apartamento. É um apartamento relativamente pequeno, mas grande, tem 47 metros quadrados, mas é um apartamento que não tem divisórias, é uma grande kitnet, vai. No site do FICA tem umas fotos, se vocês quiserem dar uma olhada para ver como é o apartamento. E aí, assim, foi um processo de quase 6 meses em que começou-se primeiro fazendo contato com essas associações para entender um pouco como elas funcionavam, como poderia ser, né, feito esse contato. Foi feito um formulário para uma pré-seleção, então a partir desse formulário a gente pré-selecionaria as famílias para serem entrevistadas. E aí foi entregue, a gente fez o contato com algumas associações. Algumas não quiseram não participar, diziam que não tinham contato com famílias que podiam também bancar o aluguel, então às vezes era
porque tinha uma renda muito baixa. Então havia assim também, vamos lá, algumas exigências, né, do nosso perfil que a gente montou. Primeiro, para a gente era importante que a gente fizesse o contato com a mulher, então com a chefe de família, com a mulher da família. Então todo o nosso contato e contrato, inclusive, é feito com a mulher. A gente queria que tivesse 2 gerações, de preferência com crianças, para que as crianças tivessem a oportunidade de crescer num centro, de crescer em volta de infraestrutura, tanto de cultura, de educação. Precisava ter de mais ou menos 2 a 3 salários mínimos para a gente comprometer no máximo 30% da renda da família no aluguel. E aí a gente foi atrás dessa família. Bom, a gente acabou recebendo 12 formulários. Desses 12 formulários, a gente selecionou 6 famílias para entrevista. A família que foi selecionada, no final, uma família de 5 pessoas, um casal e 3 crianças, de 2, 4 e 8 anos. Então, a gente entendeu que, apesar de ser uma família numerosa, era uma família com crianças, então que não haveria problema em ocupar aquele espaço. É uma família migrante, nem o marido nem a esposa nasceram em São Paulo, os 2 nasceram no Nordeste, cada um em um estado, e que a única experiência deles com São Paulo é no centro. Então, toda a vida deles em São Paulo gira em torno do centro. Eles não sabem viver em outro, na verdade, não têm experiência de viver em outro bairro. E viver no centro para eles é muito importante por causa de relações, desde relações familiares, porque o restante da família também está no centro, quanto de trabalho. Né? O marido diz que ele está no mesmo emprego há 11 anos, desde que chegou a São Paulo, e ele nunca atrasou. E para ele isso é um orgulho nunca ter atrasado. Mas ele vê que outras pessoas que trabalham com ele se atrasam porque moram na periferia. E aí sempre tem algum problema de transporte, né? Então para ele também é muito importante estar no centro e ter esse controle sobre que horas ele vai chegar no trabalho. Enfim, foi uma família super bacana, agora que dia 2 vai fazer essa mudança. Olha, parabéns. História emocionante, né, de dar oportunidade para as pessoas. E eu tenho ouvido que esse projeto tem tido uma repercussão muito positiva, né? Fala um pouco sobre como que você tem lidado com isso, né, e como que isso pode levar ao crescimento do projeto. Sim, super positivo, sim. Eu acho que uma das questões é que o FICA é alguma coisa assim, inédita no Brasil, então atiça muito a curiosidade das pessoas, né? O que é isso? Como vocês estão fazendo? Então a gente tem um retorno muito, muito bacana, assim, que eu acho que é o que a gente também precisa se pegar um pouco dessa repercussão para entender como a gente pode crescer, né? Porque acho que o grande desafio é ganhar escala nesse momento, mostrar que a gente consegue fazer com que esse primeiro apartamento seja o primeiro de muitos outros. Está sendo super bacana, o FICA foi convidado para apresentar um projeto na Bienal de Chicago, que começa em setembro, por exemplo, então a gente vai lá levar a discussão do que é um proprietário ético, então mostrar um pouco do nosso trabalho, mas colocar na discussão sobre a propriedade em si e como torná-la acessível à população em geral, e principalmente população com baixa renda. É muito interessante a gente pensar. Quando você falou um pouco do perfil, do Copan, eu acho que falta muito pensar numa população que quer pagar um aluguel, mas não consegue pagar um aluguel de mercado. Essa família, ela quer pagar o aluguel. Eles disseram, não, a gente quer pagar o aluguel. A gente quer sair dessa situação que a gente está hoje, que é uma ocupação, que eles ocupam um lugar, mas que não, por eles ocuparem o lugar, eles não têm um comprovante de endereço, porque eles não têm conta nenhuma. É uma situação informal, né? Informal, eles querem participar da cidade formal, mas que não existe. Então, eles falando que na hora que eles estavam procurando apartamentos para alugar no centro de São Paulo, e que eles viram o único apartamento mais, em conta, custava R$ 1.600, que é um absurdo para quem ganha 3 salários mínimos, você comprometer quase metade da sua renda. E, ao mesmo tempo, você ou cai nisso, ou cai num mercado informal, que você vai cair ou em cortiços, em aluguéis que te exigem que você não tenha crianças, ou que a criança não faça barulho depois de determinado horário, ou que você não receba visitas. Então, existe uma demanda muito grande
desse setor que não está sendo visto e que acaba caindo num mercado informal de aluguel, né? Não, é muito triste, né? E eu acho que é um assunto que a gente acaba abordando bastante aqui, que é esse, digamos, esse gap, né? Esse degrau imenso que existe entre essas alternativas informais e as formais, né? E pelo menos uma pauta que eu defendo com recorrência é que à medida que as nossas cidades foram evoluindo, né, e as legislações foram evoluindo, a gente foi acumulando uma série de exigências que visavam a melhoria da qualidade da moradia, mas que, assim, primeiro que nem sempre levavam à qualidade de fato da moradia, né, como são, por exemplo, as exigências aí de vagas de garagem, né, tem aí no Rio de Janeiro, até pouco tinha a exigência de área de playground dentro do prédio, é verdade, né, e as exigências de extremo subaproveitamento do solo urbano, né, e aí, por mais que tudo isso queira providenciar uma moradia, digamos, de qualidade para as pessoas, acaba passando uma linha de corte que é, assim, da classe média para cima, né? Assim, bom, todo mundo que for classe média para baixo vai ter que depender aí de algum programa ou ir para a informalidade, né? E é uma pena, né? Porque não infelizmente a realidade é essa. E eu acho que, assim, a gente fica aqui falando sobre política urbana e gestão urbana, e aí você está no dia a dia em contato com essas pessoas e trabalhando, digamos, num projeto de escala micro, tem condições de trazer essas histórias que trazem, assim, a gente consegue sentir, né? A gente consegue ter isso mais palpável, né? De como isso afeta a vida das pessoas, e eu acho que esse relato aqui seu é importantíssimo. E eu parabenizo vocês pelo trabalho. Imagina, é algo que a gente acredita, assim, acima de tudo, que é preciso ser feito. E é preciso, né, uma opinião pessoal, é preciso garantir um estoque de apartamentos, um estoque de moradia social, aí seja ele do Estado ou seja ele nesse outro tipo de propriedade que a gente propõe, né? Então, eu acho que é algo muito bacana dessa questão que a gente coloca, do FICA, é que a gente, se esse apartamento, para mim, vamos dizer, esse apartamento 1, se daqui 8 anos o proprietário virar e falar, não, está dando super certo esse apartamento de vocês, a gente garante que esse apartamento nunca vai ter um preço de aluguel de mercado, ele sempre vai ter um preço de aluguel regulado, né, acessível. E se a gente consegue colocar isso em escala, quanto a gente conseguiria mudar a qualidade de vida de muitas pessoas e mudar a diversidade da cidade, né? E aí o FICA ele não se coloca também como, sabe, uma alternativa única ou contra as políticas públicas, mas muitas vezes, na verdade, é para trabalhar lado a lado mesmo, né? E muitas vezes, inclusive, também, tipo, uma das possibilidades é trabalhar mesmo lado a lado, né? Então, quando o poder público não consegue fornecer ou tem dificuldades de fornecer um aluguel social, por que não fazer algum tipo de parceria, ou FICA, ou outra entidade parecida com FICA, mas que possa garantir que haja um aluguel social nessa gestão, né? Então, acho que esse é o debate, assim, que a gente deveria colocar, como garantir que exista um estoque de aluguel acessível, né? E que esse estoque seja cada vez, que seja o maior possível, de certa forma. E aí, não tanto, porque você chega uma hora que você, em grandes cidades, ou você vai em Londres, ou mesmo em Barcelona, às vezes você tem professores que não conseguem pagar um aluguel num lugar bacana, no centro da cidade. Então, você fala de classe média, você pode conseguir, você pode também, a partir do momento, também ter esse aluguel acessível para outras classes, né? Não para uma classe média que está cada vez mais também sendo expulsa de alguns bairros. Então, não é uma questão apenas que se restringe a uma renda baixa. Não, eu concordo, né? Assim, a solução que a gente vai ter é uma gama, né? Uma gama de soluções. Não existe bala de prata para nenhum problema urbano, né? E eu respeito totalmente a posição de vocês, assim, olha, a gente vai focar nisso, aqui a gente acha que a gente consegue contribuir e a gente consegue fazer a diferença, né? E aí, o que, digamos, a gente tenta fazer aqui no Caos Planejado, além de divulgar essas iniciativas diversas, é trabalhar na questão do, digamos, no preço de mercado de moradia como um todo, né? Bom, se os preços estão aumentando, como é que a gente faz eles baixarem, basicamente, né? Para que
o mercado formal já seja acessível, né? Acho que esse é um objetivo que norteia o nosso trabalho aqui. Eu acho um pouco complicado, quer dizer, eu não sei quais são os resultados que vocês já chegaram, assim, com essa análise. É que enquanto 1% dos proprietários tiverem 25% das propriedades, que esse é o número no Brasil, é muito complicado você encontrar uma forma de regular. O que eu quero dizer é, o proprietário vai querer o máximo possível. Como convencê-lo de que você precisa alugar com um aluguel mais acessível? O que você acha? Agora eu te pergunto. Acho justíssimo, né? Porque, na verdade, isso, né, o problema em questão é a falta de concorrência. Acho que esse é o postulado, né? Bom, tem uma concentração de proprietários num ambiente de alta demanda com oferta restrita, né? E o que a gente tenta discutir aqui é, bom, de que formas essa oferta está restrita e por quê, né? O que eu identifico em grande maioria das vezes é que a oferta está restrita por questões totalmente, assim, subjetivas, né? Ou muitas vezes até sem querer. Bom, por que o índice aqui é tão baixo? Ninguém sabe responder. Né? Bom, por que existe essa regra aqui de exigir o recuo de ajardinamento com espaço de playground no prédio? Bom, ninguém sabe responder. E no momento que uma política urbana começa a permitir um aumento desse estoque, e, digamos, aumentar a concorrência ou a diversidade de proprietários e a oferta de unidades no mercado, essa concentração começa a diminuir e a oferta começa, de certa forma, a se equilibrar com a demanda. Acho que esse é um dos conceitos econômicos que a gente tenta trazer para o debate, que eu acho que é pouco discutido ainda, né, quando se fala sobre moradia, pelo menos no Brasil. Sim. Só uma correção, eu falei que era 1% dos proprietários concentra 25% dos imóveis no Brasil, não, é em São Paulo, tá? Só para... Não, tranquilo. Bom, é uma questão super complicada, e acho que as prefeituras pelo mundo estão tentando descobrir como segurar isso, né? Acho que Berlim, a Barcelona, enfim, ainda está todo mundo tentando tatear qual a melhor forma de conseguir que o aluguel não cresça absurdamente. E, enquanto isso, associações como o FICA, porque FICA ele é inédito no Brasil, isso chama muita atenção, mas existem outras associações, instituições, fundações fora do Brasil que trabalham de uma forma bem parecida. Então, não é que a gente descobriu uma nova fórmula, assim, essa fórmula ela existe fora do Brasil. A gente está até, assim, criando estudos porque não existe ainda um estudo que reúna todas essas experiências, sabe? Então, a gente está agora, nessa experiência de Chicago para a Bienal, a gente está produzindo uma publicação que discuta isso e que traga essas experiências de diversas partes do mundo para compreender como elas funcionam e quais os resultados que elas trazem, né? Pelo menos a gente nunca viu esse debate, esse estudo. Acho excelente trazer esses modelos de fora para cá. Acho que falta muito disso ainda na discussão por aqui. Mas tá bacana. E tá sendo bem interessante, assim. A gente tem mesmo, como você disse, um interesse muito grande de diversas frentes, assim, desde mesmo do poder público até do cidadão, assim. Apesar de que muita gente com quem a gente conversa ainda é a gente, sabe? Uma bolha urbanistas, assim. Aquilo que eu tava reclamando lá no começo, quando eu falei de arquitetura para criança, para o público mais aberto, é uma lição que o FICA ainda precisa, que a gente está trabalhando para como falar disso para públicos diversos, como divulgar esse debate, como fazer com que esse debate esteja na boca de todo mundo. É sempre um desafio e que precisar da gente, pode contar com a gente para divulgar o trabalho de vocês. Bacana. Obrigada. E Bianca, para quem está ouvindo enfim, quer participar, o que essa pessoa pode fazer? Tá, eu ia pedir para você para passar o nosso site. O site do FICA é www.fundofica.org. Lá existem várias formas de apoio. Você pode apoiar, se você quiser apoiar financeiramente, você pode apoiar tanto
com uma doação única quanto recorrente. Lá no próprio site tem lá a doação recorrente e doação única. Enfim, se quiser entrar em contato com a gente com ideias, também pode, para como a gente consegue escalar isso, né, que o nosso projeto consiga ganhar escala. A gente está super aberto a apoios de diversas formas, assim. O FICA trabalha muito, na verdade, com apoio, a maioria também apoio voluntário. Claro. Pessoas que acreditam no projeto e que ajudam de diversas formas, assim. Então, existem essas maneiras, pode entrar no site, lá também tem o e-mail de contato, é só escrever pra gente qualquer ideia, qualquer maneira que quiser contribuir, a gente está super aberto. Também pode escrever, a gente tem uma newsletter mensal. Existe algo super importante que a gente sempre quer deixar claro, que é a transparência. Então, todo mês, a gente manda uma newsletter contando do que aconteceu no mês passado, às vezes de coisas que vão acontecer, às vezes abrindo oportunidades de participação em algumas das ações, e todos os meses nessa newsletter tem o extrato do mês, né? Então, dizer quanto foi que a gente recebeu de doação, quais foram os gastos e o fundo final, o valor do fundo que a gente tem em caixa. Então, enfim, a transparência é super importante e a gente quer mostrar para todo mundo o que a gente está construindo. Não, muito legal. Parabéns de novo. E eu queria fechar com uma última pergunta, que é o seguinte, né? Você é jornalista e foi capaz, assim, de se envolver profundamente com assuntos relacionados à cidade de uma forma empreendedora, que eu super respeito, assim, a questão da cidade com as crianças, a questão da moradia, não foi algo que você só ficou discutindo, né, mas realmente está fazendo, né, e transformando a maneira com que a gente relaciona com a cidade. Fala um pouco sobre esse processo de envolvimento com o urbanismo, e você teria alguma sugestão para jornalistas ou pessoas de qualquer outra área, que eu acho que faz assim, boa parte do público que ouve o podcast, que gostaria, né, de começar alguma coisa e se envolver com a cidade, né? Bom, a primeira coisa é comece, de algum jeito. Bom, eu estava trabalhando como editora, na época que eu comecei o livro com a Simone, sempre foi um projeto paralelo, né, até hoje ainda é um projeto paralelo, a gente não é algo que é a nossa principal fonte de renda, né, que a gente tem nosso principal horário do dia, apesar de ter semanas que são muito mais intensas. Mas, enfim, eu estava como jornalista, e, na verdade, o meu trabalho como jornalista eu comecei a não querer mais fazer o que eu estava fazendo, então era bem um processo de, eu não quero mais escrever sobre, eu quero agir na cidade de alguma forma. Então, o meu caminho foi fazer um mestrado, então esses 2 anos que eu passei fora, eu fiz um mestrado em desenvolvimento urbano e cooperação internacional, 1 ano na Alemanha e 1 ano em Barcelona, que foi incrível para me envolver mais com esses assuntos e estudar mais academicamente os assuntos da cidade, os assuntos urbanos. Mas na prática, assim, a gente voltando, o que eu diria é comece, faça alguma coisa. Não sei, eu vou contar a minha experiência, acho que para todo mundo isso não funciona da mesma forma. Você não vai receber um retorno no primeiro mês, talvez no primeiro 6 meses, nem no primeiro ano, mas vai levando de uma forma paralela até um certo momento da vida, né? E vai recebendo, colhendo os frutos disso. E aí, com esses frutos, você vai criando outras coisas. O bacana dos livros, por exemplo, foi que havia uma demanda que a gente não imaginava. Na verdade, a gente não fez um plano de negócios. Quando diz que foi sem querer, foi sem querer. Porque com o primeiro livro, e aí a gente tentou fazer o primeiro livro de várias formas. A gente tentou fazer o primeiro livro por Rouanet, aí pra gente era muito complicado, aí depois a gente tentou um financiamento de empresas, mas ninguém botava fé. Nossa, é lindo o projeto, é incrível o projeto. Mas então, a gente não pode, né, não dá, não tem dinheiro, sabe, né, era isso. Aí a gente falou, peraí, então a gente acha que dá certo, né, a gente conversou com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, o que você acha? Você acha? Não, eu achei incrível o projeto. Então, vamos fazer um financiamento coletivo. Então, para a gente o financiamento coletivo foi super importante como comunicação também. Então, não é que aí tem toda a história do que a gente estudou, como era o financiamento coletivo, a gente se preparou para aquilo, e é um processo quase que de trabalho integral, em tempo integral durante os 2 meses, que é
divulgação e contato, né? E nesse trabalho de divulgação, a gente teve um retorno, por exemplo, do SESC, aqui em São Paulo, que queria fazer uma oficina, que a gente nunca tinha pensado que isso poderia ser uma oficina, mas o SESC olhou e falou, olha, pode ter uma oficina de arquitetura. Porque existe uma demanda, existe uma vontade, existe um interesse. Depois a gente fez um curso para o SESC de 3 meses sobre arquitetura. Então isso foi, né, vai... Uma coisa vai levando a outra, né? E a gente vai tocando. Eu tive um professor no mestrado, que ele sempre mostrou, tipo, 2 ou 3 projetos super bacanas, sempre ligados em arquitetura social, sabe? Projetos sociais. E aí alguém perguntou para ele, mas como, né, como bancar esses projetos? Como você faz esses projetos dentro do escritório? E aí ele fala, eu vou fazendo esses projetos paralelamente, até que surge uma oportunidade de alguém, né, de apresentar esse projeto para alguém, ou de concorrer a algum prêmio, ou de concorrer a algum financiamento, algum edital, e aí rola. Mas sem esse empenho extra, isso não aconteceria. Mas eu digo, né, esse é o meu jeito, o meu caminho. Talvez existam outros. Mas adorei a história, né? E eu acho que é um pouco disso, assim, a paciência para a coisa crescer e ter resultado. Eu desejo exatamente isso tanto para o Casa Cadabra como para o FICA. Tomara que a gente venha com muita novidade para você ainda. Você vem entrevistar a gente com milhares de unidades. Muito legal, Bianca. Obrigado de novo. Acho que a conversa foi excelente, né? E adorei. Enfim, a gente já tinha conversado um pouco online, mas adorei bater um papo contigo. Sim, também adorei. Gostei bastante. Bom, qualquer dúvida que qualquer ouvinte, a gente diz, do podcast, pode escrever, ou seja, para o FICA, ou seja, para o Casa Cadabra, né? Que aí, Casa Cadabra, o site é pistacheeditorial.com.br, que é a editora do livro, que é nossa editora, que a gente abriu a editora para fazer o livro. Mas pode ir lá escrever para a gente também, vai ser super bacana. E a gente está todas as redes sociais. Fundo Fica é @FundoFica, tanto no Instagram quanto no Facebook. E o Casa Cadabra é um caos de marketing, que cada um tá com um nome diferente. No Instagram é Casa Cadabra _BR, no Twitter é só Casa Cadabra e no Facebook é Livro Casa Cadabra. Acho que o pessoal vai encontrar, tá bom? Vai. Tá ótimo. Imagina, obrigada. Foi ótima conversa. Esse foi nosso 10º episódio, onde conversamos com Bianca Antunes. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Nossa edição de som é feita pela Sound Thinkers. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.